A história da Ilíada termina com o funeral de Heitor, mas há continuações, há outras versões aos seus personagens. Aqui nessa ânfora, que data de por volta de 530 a.C., nós vemos Aquiles, que mata uma rainha amazona, Pentesileia. Pentesileia é uma amazona que matou por engano, por acidente, com uma lança a sua irmã. Ela então desejou a sua própria morte. Queria morrer, mas para uma amazona, uma rainha amazona, para que a morte tivesse alguma honra, precisava ser guerreando. A princípio ela não tinha tomado uma posição na guerra, um lado, mas ao ver a forma como Aquiles matou Heitor, ela então se uniu aos troianos. Ela lutou, matou muitos, Aquiles a viu lutando e foi lutar contra ela. Aqui é o momento em que ele a golpeia e é nesse momento que eles se olham e diz a lenda que ele então se apaixona por ela. Nessa jarra ateniense, que data de por volta de 520 a.C., vemos dois guerreiros gregos brigando, Ájax e Ulisses. Após a morte de Aquiles, eles brigam pela armadura, pelo escudo que foram feitos pelo deus Hefesto. Esse ao meio talvez seja Agamenon, mas eles brigam para saber quem ficará com a armadura. No fim, quem fica com ela é Ulisses, Odisseu. Isso contribui para o suicídio de Ájax. A história está toda aqui. Basta sequenciá-la. Nesse vaso etrusco que data de 400 a 350 a.C., vemos Ájax. Após perder a armadura de Aquiles para Ulisses, ele se sente inconformado, indignado, pensando ver homens num rebanho de ovelhas, pensando ver os seus adversários, os gregos adversários seus, ele mata os animais. Na verdade, esse foi um plano, um estratagema da deusa Atena. Ao tomar consciência do fato, ele se sente humilhado. A desonra foi tamanha que ele resolveu se matar. Ele se suicida com a espada que pertenceu a Heitor. Num episódio anterior, eles haviam trocado presentes. Diz Ovídio, poeta latino, no seu belíssimo livro Metamorfoses, do ano 8 depois de Cristo, que no local onde caiu o sangue de Ájax, nasceu uma flor, o jacinto. Essa armação sugere o corpo do cavalo de Troia, o presente, o engano dos gregos. Os gregos deixaram um enorme cavalo de madeira às portas da cidade, às portas de Troia, e se afastaram como se tivessem indo embora. Os troianos foram enganados e trouxeram esse enorme cavalo para dentro da cidade. Beberam, celebraram, dormiram. E os homens, dizem que 20 a 100 homens, 100 gregos guerreiros que estavam dentro dessa estrutura, saíram, saquearam, destruíram a cidade, mataram os homens.
violaram, levaram suas mulheres. Não há muitas representações do cavalo de Troia na arte grega antiga. Esse é um pequeno fragmento, um fragmento que data de por volta de 550 antes de Cristo. É um fragmento de um vaso, de um recipiente para mistura de vinhos. Nele vemos apenas a perna do cavalo, uma perna do cavalo, e dois homens que já estão no chão, que já saíram, certamente, já saíram do cavalo. E nos ombros desses dois homens vemos pés de outros dois homens que saem do cavalo para destruir Troia. É apenas um fragmento, mas a partir desse fragmento podemos imaginar esse vaso, esse recipiente para a mistura de vinhos. Podemos também imaginar o canto em volta, a dança em volta, a vida em volta, a fluir, efêmera e eterna. Novamente, aqui nesse afresco romano que data de 45 a 79 depois de Cristo, vemos o cavalo. Parece pequeno para conter tantos homens. Entanto, vemos o esforço feito por esses personagens para trazê-lo a Troia. Isso nos indica que o cavalo é pesado. Essa deusa deve ser Atena. E a mulher ajoelhada, Cassandra. Cassandra tinha o dom da profecia. Ela sabia que os troianos não deveriam trazer o cavalo para dentro da cidade. Ela tinha o dom da profecia, mas ninguém acreditava em suas palavras. Essa é uma imagem do cavalo de Troia. Ela vem de um sarcófago romano que data de 175 a 200 depois de Cristo. Nela nós vemos o cavalo sendo puxado para entrar na cidade. E o cavalo, há dois detalhes importantes. Vemos um escudo ao lado do cavalo e a sua cabeça está coberta por um elmo, por um capacete. Símbolos indicando os guerreiros presentes no seu interior. Estamos diante de um cavalo de Troia budista. Esse é um alto relevo que data de por volta de 100 a 200 depois de Cristo e vem de Gandhara. Gandhara é um reino antigo indiano, numa região onde hoje se encontram o norte do Paquistão e o leste do Afeganistão. Esses personagens, o que puxa o cavalo para dentro de Troia, talvez seja Sinon, o grego que conseguiu enganar os troianos. O que o ajuda, o rei Príamo, e o que tenta impedir a entrada do cavalo, o sacerdote Laconte. Essa mulher é Cassandra, mas Cassandra aqui se veste com trajes tradicionais indianos e alguns ornamentos relacionados a deusas, a divindades da fertilidade, da natureza. Os especialistas acreditam que a lenda do cavalo de Troia possa ter sido usada para a criação de uma narrativa mitológica budista. Essa cena se passa num templo dedicado à deusa Atena. Vemos Cassandra que se segura, tenta resistir, se prendendo à estátua da deusa.
E o homem que a puxa é Ájax, Ájax o menor, o Lócrida. Ele a puxa pelos cabelos e ele vai estuprá-la. Esse ato causa horror aos deuses e também aos gregos. Ulisses, sabendo que seria difícil o retorno deles, ele propõe matar Ájax a pedradas, mas Ájax consegue fugir. No entanto, a deusa Atena, juntamente com o deus dos mares, Poseidon, eles juntos conseguem destruir vários navios gregos e nessa destruição Ájax morre. Essa história não é narrada na Ilíada, mas na Odisseia e no princípio da Eneida. Essa jarra data por volta de 340 a 320 a.C. Aquiles demonstrou alguma compaixão pelo rei Príamo ao lhe dar o corpo do seu filho, Heitor. O filho de Aquiles não demonstrou o mesmo sentimento, nem pelo rei Príamo, nem por Astíanax, o filho de Heitor. Dizem que Neoptólemo foi o responsável pela morte dos dois. Ele matou o rei Príamo num altar e empurrou Astíanax de uma muralha. Mas nessa jarra, nessa ânfora, que data de 550 a 540 a.C., o artista resolveu colocar essas duas cenas no mesmo momento. E de uma forma muito cruel. O homem deitado e o rei Príamo. Mas o que ele utiliza para agredi-lo, para espancá-lo, para torturá-lo, é o corpo, supostamente morto, de Astíanax. Vemos aqui nessa cena a destruição do passado e do futuro de Troia. E Neoptólemo ainda foi mais longe, pois ele fez de Andrômaca, a mulher, a viúva de Heitor, sua escrava e concubina. Após a destruição de Troia, Menelau reencontra Helena. Ele tira a espada para matá-la, mas vemos uma mulher atrás de Helena, talvez a deusa Afrodite, que lhe oferece um abraço. Ele não a matará. Eles se reunirão. E essa reunião do casal, Helena e Menelau, de certa forma fecha o círculo. E apesar de todas as mortes, de toda a destruição durante a Guerra de Troia, esse encontro demonstra que o objetivo da guerra foi atingido. Essa é uma jarra grega que data de 480 a.C. Após a morte de Aquiles, o seu fantasma aparece aos gregos e lhes informa que, para que eles consigam ventos bons, novamente os ventos bons para retornarem à Grécia, às suas cidades, será necessário o sacrifício de Polixena. Polixena é a filha mais nova do rei Príamo e da rainha Écuba. Quem a matará, quem fará esse sacrifício, é o filho de Aquiles. E aqui nós vemos 3 gregos que seguram Polixena e Neoptólemo, que a degola sobre o túmulo de Aquiles. Essa é uma ânfora grega por volta de 570 a 550 a.C. Nessa ânfora grega, que data de
por volta de 490 a.C., vemos Enéas. Enéas que carrega o seu pai, Anquises. Ao seu lado há duas mulheres. Uma delas deve ser Creusa, sua esposa, que se perde dele durante a fuga. Enéas, que será, séculos depois, cantado por Virgílio em sua Eneida. Há muitos personagens que morrem durante o retorno às suas terras gregas. Sem dúvida, o mais famoso, o mais conhecido é Odisseu, ou Ulisses. Ulisses é o seu nome latino. E nós o vemos aqui, vemos a sua cabeça nessa estátua que data de 75 a 125 depois de Cristo. Odisseu era um personagem inteligentíssimo, ardiloso, astuto, um perfeito estrategista. Ele, após os 10 anos da guerra, ele passa 10 anos viajando. Ele sobrevive a tempestades, a naufrágios, a monstros marinhos, a feiticeiras, a gigantes, até chegar à sua cidade, Ítaca. Aqui está ele, Odisseu, Ulisses. Ulisses e seus companheiros acabam na Ilha dos Ciclopes. Os Ciclopes são gigantes que têm apenas um olho. Eles entram na gruta de Polifemo, um desses Ciclopes, comem, bebem. Polifemo chega e fecha a entrada da gruta com uma grande pedra e começa a devorá-los. Ele devora 2 homens de cada vez. Ulisses então tem uma ideia. Ele embebeda Polifemo e ele trazia um pouco de vinho consigo, embebeda Polifemo e com uma vara afiada, juntamente com os seus companheiros, eles conseguem cegar Polifemo. E é o que nós vemos nessa ânfora que data de 520 a.C. Mas como sair da gruta, já que tem essa grande pedra na entrada? Polifemo guarda rebanhos de ovelhas nessa sua gruta. E de manhã, quando as ovelhas precisam sair para pastar, ele tira a pedra, mas ele fica na entrada e ele vai passando a mão sobre as ovelhas para ver se tem alguém montado nelas. Ulisses então tem uma ideia. Cada um deles, Ulisses e cada um dos seus amigos, ele consegue sair da gruta sob as ovelhas. É o que nós podemos ver aqui nessa imagem, essa imagem em miniatura de uma ovelha que data de por volta do século II depois de Cristo. E talvez melhor ainda aqui, nessa garrafa para óleo, que data de 480 a.C. Nesse vaso, que data de 425 a 375 a.C., vemos uma cena burlesca. Cenas como essa são raras na arte grega. Estamos na casa de Circe. Circe é uma feiticeira, podemos ver o tear ali ao lado. Ela transformou os amigos de Ulisses em porcos e pensa que fará o mesmo com Ulisses. No entanto, ele está imune aos seus feitiços, pois o deus Hermes lhe deu uma planta, ele comeu dessa planta e o feitiço dela não lhe fará mal. Ele retira a espada, ameaça matá-la, ela dirá que não fará mais mal a eles, transformará os seus amigos novamente em homens. Eles ficarão juntos por 1 ano. Circe é importante também, pois é ela quem diz a Ulisses como se proteger ao passar pela Ilha das Sereias. Nessa jarra ateniense, que data de por volta de 480 a 470 a.C., vemos o navio de Ulisses, de Odisseu, que passa pela Ilha das Sereias.
As sereias aqui são criaturas que têm corpo e asas de pássaro e cabeça de mulher. A Circe já havia prevenido, já havia avisado a Ulisses como sair incólume, como passar são e salvo por essa ilha, porque as sereias, elas cantam, o canto das sereias é tão sedutor que os marinheiros, eles acabavam se jogando no mar ou aproximando os navios muito das rochas e dessa forma morrendo. Então, o que Ulisses, o Odisseu, o que ele diz aos seus companheiros, ele lhes pede que coloquem cera nos ouvidos para não ouvir o canto das sereias. Mas ele, sendo quem era, o herói que era, ele precisava passar por essa experiência. Então ele lhes pede que o amarrem ao mastro, é o que nós vemos aqui, e que não o soltem de forma alguma. E aqui nós vemos, ele passa e nada lhe acontece. Ele quer, sim, claro, está seduzido, mas não o soltam. E vemos essas criaturas, uma aqui ao meio, por exemplo, quase em desespero que mergulha de cabeça no mar. Nesse alto relevo romano, que data de por volta de 30 a.C. a 50 depois de Cristo, vemos Penélope, a mulher de Odisseu, de Ulisses, o exemplo da mulher ideal para os gregos tão machistas, com tantas mulheres, com tantas amantes. Penélope permaneceu fiel a Ulisses durante toda a sua ausência. Seu palácio foi invadido por pretendentes. Todos eles queriam a sua mão. Num determinado momento, ela lhes diz que sim, que se casará com um deles, mas somente após terminar de tecer uma espécie de sudário, de manto para Laerte, o pai de Ulisses. Mas isso é uma mentira, um estratagema. Pois ela tece esse lençol durante o dia e o desfaz durante a noite. Nesse vaso, que data de por volta de 440 a.C., vemos uma cena que se passa na Odisseia, já no final da Odisseia. Há uma competição de arco e flecha. O arco é o arco de Ulisses. Os pretendentes, eles tentam envergá-lo e não conseguem. Aqui vemos Ulisses, vestido como mendigo, que consegue envergar o arco. Ele enverga o arco e mata, já com a ajuda do seu filho Telêmaco, os pretendentes. Atrás dele vemos 2 servas. 12 servas morrerão também por terem sido desleais durante a sua falta, durante a sua ausência. Aqui na parte de trás do vaso, vemos alguns dos pretendentes, um que recebe uma flechada, um outro que tenta se esconder, um outro que clama talvez, para que não matem. Após a queda do Império Romano do Ocidente, em 476, as obras de Homero e de outros autores gregos continuaram sendo copiadas e estudadas em Constantinopla. Esses trabalhos seriam reintroduzidos na Europa Ocidental por volta de 1350, com o interesse do Renascimento pela arte e pensamento gregos, um interesse que jamais morreu e que se expandiu por todo o mundo. Este é um dos mais importantes manuscritos da Ilíada. O poema foi todo copiado e as páginas estão cheias de anotações que vão desde explicações sobre palavras obscuras
a observações sobre eventos e personagens. Ele data de provavelmente 1059 e foi feito em Constantinopla. Essa é a primeira versão dos poemas de Homero em grego. Foi editada em Creta e impressa em Florença. Data de 1488. A primeira tradução de Homero em inglês foi publicada em 1616. O tradutor foi o poeta inglês George Chapman. Pelos 100 anos seguintes, a maioria dos falantes da língua inglesa conheceria Homero através dessa tradução. No século XVIII, o poeta inglês Alexander Pope traduziu a Ilíada. Foi uma tarefa a qual ele se dedicou por 6 anos. Samuel Johnson, que era também poeta, escritor, crítico literário, biógrafo, dentre tantas outras coisas, ele se referiu a essa tradução como a poesia em sua versão, em sua forma mais nobre. Esse é um desenho do escudo, o escudo de Aquiles, descrito por Homero na Ilíada. Talvez Alexander Pope o tenha desenhado para melhor vislumbrá-lo, para melhor compreendê-lo. Esse é um manuscrito da Eneida de Virgílio. Foi copiado em Roma entre os anos de 1483 e 1485. Aqui nesta página, à esquerda, em miniatura, desenhos do cavalo de Troia e de Enéas fugindo com o pai e o filho Ascânio. A Eneida. Este é um raríssimo exemplar da primeira edição, uma edição de 1609, de Troilo e Cressida, uma peça de Shakespeare. Essa peça deve ter sido escrita por volta de 1602. É uma peça que traz diversos personagens da Ilíada, como o rei Príamo, Aquiles, Ájax, Helena, Patroclo, Andrômaca. E ela termina com a morte de Heitor. Écuba não é uma personagem, mas ela é mencionada. Em verdade, Écuba deve ter exercido um grande fascínio sobre Shakespeare. Ele a mencionou em 5 de suas 37 peças. Além de Troilo e Cressida, ela é citada em Coriolano, em Cimbalino, em Tito Andrônico, no poema longo O Estupro de Lucrécia, e também em Hamlet. Em Hamlet é um grupo de atores que chega ao castelo de Elsinore, na Dinamarca, e Hamlet pede a um deles que recite um texto que fala sobre o terror de Écuba ao ver seu marido ser assassinado. Ele recita e, ao dizer o texto, ele se emociona, o ator se emociona, e Hamlet pondera, ele diz: mas por que tanta emoção por nada, por Écuba? O que é Écuba para ele? Ou ele para Écuba? E Hamlet segue refletindo sobre isso. Ele pensa, se o ator, sem qualquer grau de parentesco com Écuba, chora por ela, como que ele, filho do rei assassinado, não vai vingar a sua morte? Mas o que é Écuba para nós?
Hécuba é um personagem emblemático, uma mulher que tudo perdeu. Perdeu sua nação, seu marido, seus filhos, sua identidade. Ela é um desses personagens que representam o destino de muitas mulheres nas guerras. Em guerras antigas, em guerras atuais, infelizmente, em guerras futuras. Essa é uma passagem de As Troianas, uma peça grega escrita por Eurípides que data de 415 a.C. Após Troia ter sido saqueada, os homens terem sido assassinados, as mulheres aguardam para serem levadas como escravas e concubinas dos heróis gregos. Essa é uma adaptação de 2013. Não há atrizes no palco. Sim, há atrizes. Sim, não profissionais. São refugiadas sírias. A peça foi encenada em Jordânia, mas essa é uma passagem de uma montagem que se deu aqui em Londres em 2016. E certamente muitas dessas mulheres vivenciaram sofrimentos semelhantes aos das troianas de Eurípides. Queens of Syria, rainhas da Síria. Muitos duvidaram da existência de Troia, mas houve também muitos que a buscaram. Por muito tempo as tentativas foram infrutíferas, mas em 1863 um arqueólogo inglês, Frank Calvert, um arqueólogo amador, começou a fazer algumas escavações no extremo noroeste da Turquia, num local chamado Hisarlik. Esse é Heinrich Schliemann, o arqueólogo alemão que, 7 anos após o arqueólogo inglês ter começado a fazer escavações em Hisarlik, seguiu suas indicações. Juntos eles descobririam Troia. Ou talvez fosse melhor, mais preciso, falar de Troias, pois foram muitas as cidades que ali existiram, umas sobre as outras. Essas Troias hoje estão divididas de Troia 1, que vai de 3.000 a 2.550 a.C., até Troia 9, de 85 a.C. a 600 depois de Cristo, quando o local foi largamente abandonado. A maioria dos
estudiosos, dos pesquisadores, dos especialistas, acredita que a única Troia que oferece a possibilidade de uma guerra entre Troia e a Grécia, é a Troia 6 a 7A, que vai de 1750 a 1180 a.C. Era um período quando existiu uma cidade com fortificações mais compactas. Mas eles, querendo ser ainda mais precisos, eles limitam o período de 1300 a 1200 a.C., um período que inclui o fim da Era do Bronze no Mediterrâneo, como o único período que oferece a possibilidade de uma guerra entre Troia e a Grécia. Estes são objetos das várias Troias. O método utilizado por Schliemann foi brutal e sem critério. Ele é, por muitos arqueólogos atualmente, criticado. Convencido de que a Troia de Homero, estaria na camada mais profunda, ele destruiu muito para chegar até lá. E nesse caminho, sem perceber, destruiu inclusive parte da possível, da provável, da mais próxima Troia, da Troia de Homero. Essa camada mais profunda de 3000 a 2000 a.C. era completamente inviável no contexto da Guerra de Troia. Esses são objetos que datam de por volta de 2550 a 2300 a.C. Essa jarra, por exemplo, uma jarra que podia conter grãos para o sustento de uma família pelo período de um ano. Nessa Troia mais profunda, Schliemann encontrou indícios de um grande incêndio e ele apelidou essa cidade encontrada de a cidade incendiada ou a cidade queimada. Objetos feitos com metais preciosos como o ouro, a prata, ajudaram Schliemann a sustentar a ideia de que Troia havia sido uma cidade próspera e importante. Mas uma coisa que ele fez, a partir de uma ideia preconcebida, ele tentava encaixar esses objetos como se eles houvessem pertencido a personagens da Ilíada. Essa é uma foto de 1874 com objetos que ele apelidou de o Tesouro de Príamo. Um fato importante a ressaltar é que a maioria desses objetos fazia parte de um acervo no Museu Pérgamo, em Berlim. Mas após a Segunda Guerra Mundial, esse acervo foi levado pelo exército soviético e hoje faz parte do acervo do Museu Pushkin, na Rússia. E fazendo parte do chamado Tesouro de Príamo, vemos aqui o que Schliemann chamou de as joias de Helena. Essas são réplicas, um diadema e brincos
Mas vemos aqui uma fotografia de sua mulher, Sofia Schliemann, uma fotografia de por volta de 1874, na qual ela usa as joias originais. Como os outros objetos, joias que datam de 2550 a 2300 antes de Cristo. Dois vasos troianos, vasos feitos em Troia, vasos utilizados por troianos. O primeiro data de por volta de 2550 a 2300 antes de Cristo. O de número 2 de 1400 a 1200 antes de Cristo. Vasos que existiram em Troia, que foram soterrados por outras civilizações em Troia, que sobreviveram enterrados, que foram escavados no século XIX e que em 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, testemunharam o bombardeio da cidade de Berlim pelos aliados. São vasos queimados, foram queimados então, mas sobreviveram. E aqui estão, para contar a história. Histórias, para contar histórias.